pais imigrantes não querem que eu me torne um conselheiro de saúde mental. Olá! Recentemente, fui aceito em um programa de aconselhamento clínico em saúde mental em Michigan. Tenho 25 anos e me formei em engenharia civil em 2019. Desde então, trabalhei como engenheiro civil e também ocupei um cargo gerencial em uma startup de tecnologia. Desde criança, adoro ajudar os outros e sempre quis me tornar um conselheiro de saúde mental, mas a pressão dos pais e família me empurrou para uma carreira STEM. Meu objetivo final é começar meu próprio consultório particular como psicoterapeuta. Sou um homem de origem sul-asiática, então esse é um caminho não tradicional. Minha família tem sido contra essa decisão, dizendo que é uma decisão financeira ruim e que abrir um consultório particular é impraticável. O programa vai me levar 2 anos se eu for em tempo integral pelo caminho acelerado. Quero poder sustentar uma família um dia com minha carreira, mas as preocupações que meus pais continuam me pressionando têm despertado algumas dúvidas em mim. E se o mercado na minha área estiver saturado? Entrevistei alguns conselheiros de saúde mental que estão ganhando cerca de $30 mil por ano, mesmo com um mestrado. Não tenho medo de trabalhar duro para construir minha carreira. Depois que me formei na faculdade, não me importei em trabalhar 80 horas por semana em 2 empregos de tempo integral para construir meu futuro. O futuro é tão sombrio quanto minha família está fazendo parecer ou são seus instintos de sobrevivência de imigrantes se revelando? Alguém pode falar sobre sua jornada de abrir um consultório particular? Qualquer conselho seria muito apreciado. Ei pessoal, postei aqui algumas semanas atrás e queria dar uma atualização. Background. Meus pais imigrantes não estão muito felizes com a ideia de eu fazer pós-graduação para me tornar psicoterapeuta. Fiz meu bacharelado em engenharia civil, mas nunca foi o que eu quis fazer. Eles me disseram que eu ficaria limitado a $30 mil por ano para sempre com empréstimos estudantis significativos. A atualização. Eu queria entender melhor se meus pais estavam sendo irracionais ou se essa era a realidade brutal da saúde mental nos Estados Unidos. Meus pais me disseram que conheciam um terapeuta que terminou a pós-graduação e agora está à beira de ficar sem teto. Seu consultório particular não estava dando certo e ele não conseguia encontrar clientes. Eu queria entender o quão comum isso era, então entrei em contato com muitos terapeutas para entender sua jornada. Enviei demais para pessoas neste subreddit e pessoalmente para profissionais perto de mim. Obrigado a todos por serem tão abertos e transparentes comigo. Entrevistei cerca de 50 terapeutas trabalhando em diferentes estados e setores. Perguntei sobre a vida após a pós-graduação, quais arrependimentos eles tinham, histórico de compensação e se eles sabiam de alguma história de terror. As lições gerais que aprendi foram: 1. Havia muito poucos terapeutas que estavam na faixa de cifrão 30K. Os únicos que consegui encontrar foram aqueles que optaram por trabalhar em CHM, organizações sem fins lucrativos. É desafiador ser compensado apropriadamente lá, já que o orçamento é muito apertado. 2. O momento mais difícil na carreira da maioria dos terapeutas é nos primeiros 2 anos após a pós-graduação, enquanto você tem uma licença limitada. Esse momento precisa ser tratado como uma residência. Os salários diferem por estado, foco, mas a média durante esse período é de $55 mil. 3. Depois que você tem uma licença completa, seu salário aumenta drasticamente. Mais uma vez, os números variam. A média geral em uma clínica de grupo neste estágio era de $90 mil a $120 mil. Também conversei com muitas pessoas que começaram uma clínica particular neste estágio. Isso remove muita burocracia e papelada, mas coloca a burocracia de encontrar e gerenciar sobre seus ombros. Muitas dessas pessoas estavam ganhando cerca de $180 mil, geralmente com 25 clientes por semana e $150 por sessão. Conheci alguns que trabalhavam menos porque queriam se concentrar em um projeto diferente ou passar mais tempo com suas famílias. Também conheci alguns terapeutas experientes que cobravam US cifrão 250 sessão devido ao seu nicho e tinham 40 clientes por semana. Conversar com todos removeu muito da minha ansiedade. Meus pais não estavam convencidos, então me disseram para me encontrar com o terapeuta que era um amigo da família. Decidi ir conhecê-lo. Fiquei bastante confuso sobre como a experiência da pessoa dele poderia ser tão diferente de todas as pessoas que entrevistei. Fui ao seu escritório e primeiro vi uma placa que dizia Ministro Metafísico. Um pouco confuso, bati e entrei em seu escritório. Vi algumas pinturas abstratas e uma série de cristais em sua mesa. Eu disse a ele que gostava de suas pedras e ele começou a me contar sobre os poderes energéticos de cura das gemas. Minha confusão aumentou. Sentei-me com ele e perguntei sobre sua jornada. Ele me disse que foi treinado no Caribe para ajudar as pessoas.
Perguntei se ele era terapeuta e ele me disse não, mas que ele é um ministro ordenado, então poderia tecnicamente fazer aconselhamento. O sangue saiu do meu rosto. Pedi novamente para ele explicar que tipo de diploma ele tinha. Ele me disse novamente que era um ministro metafísico treinado. Nota: metafísica é definida como uma ideia, doutrina ou realidade postulada fora da percepção sensorial humana. Perguntei a ele: você tem permissão para ser chamado de terapeuta? Existe algum conselho regulador sobre você? E ele me disse não, não existe. E me ocorreu que ele era um bruxo. Durante todo esse tempo meus pais acharam que eu estava treinando para me tornar um vidente. Agradeci a ele pelo seu tempo e fui embora. Então fiquei sentado no meu carro por 30 minutos em choque. Este era o homem que estava por trás de tudo isso. Aquele que causou toda essa confusão. Aquele que me mandou em uma caça ao ganso para entender como os terapeutas se tornam sem teto. Contei aos meus pais o que aconteceu e fui tirar um cochilo sem ouvir a resposta deles. Fiquei com uma dor de cabeça terrível pelo resto do dia. Eles parecem não estar mais no meu caso, então talvez tenham mudado de ideia ou estejam com vergonha de falar sobre isso. Passei tanto tempo pesquisando um problema que não existe. De qualquer forma, estou começando a pós-graduação em 6 de setembro. Obrigado, pessoal, por todo o apoio e por todos que foram tão transparentes sobre seus salários. Manterei todos atualizados.